Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha, dessa vez de como fazer uma função procv. Tá? Alguns chamam de procv, outros chamam de procv, enfim, é uma função que vai fazer uma procura vertical. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma tabelinha como essa, geralmente para utilizarmos essa função a tabela é bem maior, e em outra planilha, ou na mesma planilha, você quer fazer uma procura. Vamos fazer inicialmente na mesma planilha, depois nós mudaremos para outra planilha. Então vai ficar o seguinte, como é que vai ficar montada essa função? Como é que vai funcionar essa função? Quando eu digitar um nome, por exemplo, Carlos, automaticamente aqui neste campo, ele vai me voltar a cidade onde Carlos mora. No caso aqui, João Pessoa. Tá certo? Logo, eu vou ter que inserir a função aqui, onde eu quero que me retorne o valor. Bom, então vamos lá. Como é que funciona essa função? Vamos digitar igual procv, abre parêntese. Quando a gente abre parêntese, observem aqui embaixo que ele já vai pedir os campos. Então ele vai perguntar qual o valor procurado. Eu não quero saber, por exemplo, onde é que Carlos reside, onde é que Carlos mora, qual a cidade de Carlos. Então o valor procurado é o Carlos. Certo? Bom, matriz da tabela. Matriz da tabela vai ser a tabela toda. Lembrando que essa função, ela sempre pega os valores da esquerda para a direita. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar João Pessoa para me retornar Carlos, seria da direita para a esquerda. Já não conseguiria fazer isso. Então, sempre da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Valor procurado, A8, ponto e vírgula, que é o que vai separar a função. Vocês podem observar aqui embaixo. Ele mesmo monta para você. Matriz da tabela, seria a tabela toda, ponto e vírgula. Número índice da coluna. Aqui já é muito importante, porque a procura que ele vai fazer é vertical. Só que aqui você tem letras. Se eu fosse transformar essas letras em números e quisesse que me retornasse a cidade, B equivaleria a qual número? Número 2, não é isso? Número 1, número 2. Então vou colocar aqui, número índice da coluna, 2. E procurar no intervalo, que é sempre a grande dúvida da galera quando vai fazer uma função procv. Gente, é muito simples. Procurar no intervalo, você só vai utilizar correspondência aproximada ou correspondência exata. Caso você queira a correspondência exata, você vai digitar 0. E nós aqui pretendemos adquirir a correspondência exata, certo? Caso você não queira, você queira uma correspondência que seja aproximada, você vai digitar o número 1. Bom, eu não quero aproximada, eu quero uma correspondência exata. Então, eu vou digitar o número 0, fechar parêntese, está pronta a minha função. Só relembrando aqui para vocês, como é que funciona essa função. Então, nós temos aqui, procv, que é o nome da função, ou procv, como alguns chamam. A8. Quem é A8? A8 é o valor que eu estou procurando, Carlos. A8 é matriz da tabela, que vai de A1 até B6. Então está aqui, A1, 2 pontos significa até B6. Você vai separar novamente por ponto e vírgula. Número índice da coluna. O número índice da coluna, se fosse coluna A, seria o número 1. Como é o dado que eu quero está na coluna B, eu vou colocar o número 2, certo? E aqui o 0, porque eu quero o valor exato. Quando apertar aqui um Enter, ele vai mostrar Carlos João Pessoa. Se eu digitar aqui dentro, Gilmar, ele vai me voltar Alecim. Se eu digitar Pedro, ele vai me voltar Planaltina. Se eu digitar José, ele vai me voltar Jaboatão. Agora, qualquer um deles que eu digitar errado, por exemplo, José, ele vai me voltar um valor não determinado. Ele não encontrou esse valor. Simplesmente porque eu digitei o José sem o acento. Então tem que ser exato. José, ele me volta Jaboatão. Tá certo? Muito simples a função. Vamos estender um pouco mais essa função agora. Vamos colocar aqui, por exemplo, telefone.
telefone. E vamos dar um telefone para todos eles. 3321 4567. Colocar aqui aleatoriamente os telefones. Né? E será possível que ele me retorne também esses telefones. Vamos inserir uma outra função aqui para praticarmos. Então aqui, José de Jaboatão vai ter que ter o telefone 23432123. Vamos inserir a função procv. Então vamos lá, igual procv, ou procv, como você preferir. O valor procurado. Quem é que eu estou procurando para saber o dado dele? Não é o José? Então clico aqui no José. Ponto e vírgula. Já aparece aqui para mim, matriz da tabela. Então vou vir aqui, selecionar a minha tabela. Agora vou acrescentar esses dados aqui também. Ó. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Não quero que apareça o telefone? Então qual é o número índice da coluna? 1, 2, 3. Então o número índice da coluna, 3. E eu quero o valor aproximado ou valor exato? Valor exato, 0. Pronto. Fechei parêntese. Aperto o Enter. E aí está dizendo José Jabotão 23432123 corresponde. Vou digitar aqui Carlos agora ao invés de José. Ele vai voltar o telefone do Carlos. Eu vou digitar Gilmar ao invés de Carlos e ele vai voltar o telefone de Gilmar. Você deve estar se perguntando o seguinte, né, mas para que todo esse trabalho? Você está bem aqui, ó. Os nomes já estão aqui, está fácil. Agora você imagina se aqui fossem 200, 300 nomes, 400 nomes. Como é que você iria fazer para localizar? Observe também que não está em ordem. Esses nomes não precisam estar em ordem, eles não estão em ordem alfabética. Como é que você faria para localizar? Seria um pouco mais difícil. Tá? Então é por isso que nós utilizamos a procv. Bom, isso aqui é muito bacana feito aqui nessa tabela. Mas o efeito realmente você vai ver caso você faça uma tabela só para pesquisa. Como assim? Então vamos pegar aqui Plan 2 e vamos fazer essa planilha aqui só de pesquisa. Eu vou digitar aqui nome, vou digitar aqui cidade e vou digitar aqui também telefone. Certo? Vou até fazer algumas marcações aqui já para saber exatamente o que vamos fazer. Vou aumentar. Então essa tabela aqui vai ficar grande e vai ser uma tabela somente de pesquisa. Né? Aqui eu vou digitar o nome. Quando eu digitar o nome vai aparecer a cidade, vai aparecer o telefone, igualzinho nós fizemos lá. Então repetir o exercício. Só que agora com os dados em outra planilha. Vai ficar o seguinte. Eu vou inserir aqui onde eu quero que apareça a cidade e aqui onde eu quero que apareça o telefone. A função procv. Então vamos lá. Igual a procv, ou procv, abre parêntese. Aqui nós temos valor procurado. Quem é o valor procurado? É o nome que eu digitar aqui. Qualquer nome que eu digitar aqui, né, vai ser o meu valor procurado. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Opa, como é que eu vou fazer para pegar a matriz da tabela agora? Vou lá em Plan 1 e preencho aqui, ó, matriz da tabela. Minha matriz é essa aqui, ó. Observem. Observem aqui a matriz da tabela. É a minha tabela toda, né? Perfeito. Vou continuar editando a fórmula aqui mesmo. Ponto e vírgula. Na nossa barra de fórmulas. Número índice da coluna para que apareça a cidade. Número 2. Fizemos isso. Ponto e vírgula. Valor aproximado ou valor exato? Correspondência aproximada ou correspondência exata? Correspondência exata. Que não dá para trabalhar com correspondência aproximada. Aperto o Enter, voltei para lá. Apareceu aqui, ó, esse símbolo aqui de erro. Mas você fala assim, ó, o professor errou. Não. O que acontece é que aqui nós ainda não digitamos o nome. A partir do momento que eu digitar aqui, ó, Carlos, ele já vai me voltar. Opa, Carlos não, né? Carlos. Já vai me voltar a cidade do Carlos. Está escrito aí João Pessoa. Né? Eu acho que tem um André lá também. André.
Quero saber do André. O André é de Recife, né? E aí por diante. Aqui, para que vocês possam treinar, nós vamos inserir uma outra função PROCV. Então, vou clicar e vou começar a minha função. Igual PROCV, abre parênteses, novamente. Quem é o valor procurado? Quando eu digitar o nome da pessoa, vai ter que me retornar o valor. Ponto e vírgula. Quem é a matriz da tabela? Vamos lá na matriz da tabela, que está lá em plan 1. Novamente, ó. 2, 3. Encontrei a matriz da minha tabela. Certo? Beleza. Vou continuar editando aqui na barra de fórmulas. Ponto e vírgula. Número índice da coluna para que apareça o telefone. Número 3. Então, coluna A seria 1, coluna B 2, coluna C 3. Ponto e vírgula, correspondência exata. E aí nós temos a nossa fórmula. Todas as vezes que eu alterar aqui, né, vamos voltar para... Deixa eu pegar outro nome para não ficar só no caso e no André. José. Então, se eu chegar aqui e colocar José, apertar um Enter, ele vai voltar. A cidade José e o telefone de José. Você fala assim, nossa, que bacana. Para que isso? Muitas vezes você não quer, por exemplo, que aquela pessoa que vai operar a planilha, que ela tenha acesso aos dados. Então fica bem simples. Ou então que ela modifique as suas fórmulas, né? Você pode vir aqui, por exemplo, né, pegar a sua tabela, a sua planilha, que é a fonte da sua função PROCV, e ocultar. Olha lá. Ocultei. Né? Essa daqui eu vou excluir, não tem nada. Excluir. Pronto. Agora eu só tenho a planilha 2. Né? Para que as pessoas não alterem as fórmulas, nós vamos agora proteger essas fórmulas. Vou pegar aqui José, certo? José, e vou ver como é que está a célula dele. Então vamos lá, ó, formatar células de José. Algum tempo depois, isso, formatar células de José. Da proteção atual dessa célula. Então, quando eu clicar aqui em proteção, vocês vão observar que essa célula está bloqueada. Ou seja, quando eu for proteger efetivamente a minha planilha, essa célula estará bloqueada. Significa o seguinte, que eu não vou poder alterar. Mas justamente essa célula é onde eu digito os nomes, não é isso? Então, eu vou tirar esse bloqueio. Pronto. O restante já está bloqueado por padrão. Então, por padrão, o restante já está bloqueado. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é proteger efetivamente a planilha. Eu venho aqui na guia revisão e peço para proteger a planilha. Né? Automaticamente vai me pedir uma senha. Vou digitar aqui a senha. 1, 2, 3. Ok. Repetir a senha, né? 1, 2, 3. Ok. Pronto. Minha tabela agora está... Né? Aqui, se eu quiser alterar a forma, eu não consigo. Vai me dar uma mensagem de erro. E aqui, se eu quiser alterar, por exemplo, colocar André, eu já consigo fazê-lo e adquirir os dados. Então, a pessoa que ela só vai poder fazer a pesquisa, ela não vai poder alterar mais nada na sua planilha, certo? Bem simples a função PROCV. E é isso aí, pessoal. A gente se encontra numa próxima aula.